Capítulo 1291. Acima da névoa cinza, no antigo palácio, a figura de Klein apareceu. Naquele momento, na cadeira de encosto alto pertencente ao louco estava sentada uma pessoa envolta em uma névoa branco-acinzentada. Quando Klein retornou ao castelo de Sefira, essa pessoa se desintegrou instantaneamente, transformando-se em vermes espirituais transparentes e distorcidos que voaram até Klein e entraram em seu corpo. Felizmente, as restrições impostas pelo 002 envolveram apenas nenhum vazamento de segredos ou saída. Minha conexão com os vermes espirituais que guardavam o castelo de Sefira não foi cortada. Caso contrário, eles já teriam perdido o controle e se tornado monstros. Klein suspirou interiormente enquanto se sentava no assento pertencente ao louco e pegava a carta do louco que havia sacrificado anteriormente para si mesmo. Como a carta da blasfêmia já havia sido ativada, não havia necessidade de ele procurar quaisquer encantamentos adicionais. Tudo o que precisava fazer era injetar espiritualidade para ver as mudanças correspondentes. A carta do louco rapidamente se transformou em um livro ilusório em miniatura. Com a orientação de Klein, ele continuou folheando até chegar às duas últimas páginas. Sequência 1. Atendente de mistérios. Este é um anjo que serve aos mistérios profundos. Ele ganhou o controle inicial das autoridades do domínio correspondente. Ele pode invocar os fios do corpo espiritual de objetos que existiam originalmente. Ele pode combinar muitos objetos físicos ou conceitos abstratos. A fórmula da poção é a seguinte: ingredientes principais, característica de Beyonder de um atendente de mistérios. Ingredientes suplementares, 9 especialidades do mundo espiritual. Ritual de avanço. Construa uma cidade composta apenas por marionetes, e desenhe uma trajetória de destino para cada marionete. Ao deixá-las interagir umas com as outras, elas atuarão como algo suficientemente real e criarão uma área correspondente no mundo espiritual. Quanto maior a cidade, mais marionetes envolvidas, mais detalhada a vida cotidiana e quanto mais realistas e extensos forem os diferentes destinos, melhores serão os efeitos do ritual. Sequência 0. O louco. Esta é uma verdadeira divindade. Em certo sentido, ele é uma personificação das autoridades correspondentes. Ele é adepto de usar todos os tipos de métodos para enganar todas as coisas, exibindo todos os tipos de milagres fascinantes. A fórmula da poção é a seguinte: ingredientes principais. A singularidade do louco. 2 características de Beyonder do atendente de mistérios além da própria característica. Ingredientes suplementares. Controle pelo menos 1/4 da névoa da história. Ritual de avanço. Engane o tempo, a história ou o destino uma vez. Enquanto lia, Klein franziu lentamente a testa e murmurou silenciosamente para si mesmo: comparado ao ritual de avanço do atendente de mistérios, o ritual do louco é abstrato demais. O que significa enganar o tempo, a história ou o destino? Como decidir se será bem-sucedido? Controlar pelo menos 1/4 da névoa da história é relativamente simples para mim. Por um lado, conheço muitos segredos antigos e esclareci muitos fragmentos históricos. Por outro lado, posso influenciar diretamente a névoa da história através do castelo de Sefira. Vou deixar o assunto do louco de lado por enquanto. Atualmente meu foco é atendente de mistérios. Tenho que dar um passo de cada vez antes que seja possível correr. Claro, alguns sortudos podem voar diretamente. É muito fácil encontrar as 9 especialidades do mundo espiritual. Seja pedir a ajuda da senhorita mensageira, ou buscar o conselho das 7 luzes, isso não é um problema. O ritual de avanço é muito próximo do ambiente em torno de Zaratu e do ancestral da família Antigonos.
Além disso, corresponde ao que as 7 luzes disseram sobre ter uma ligação estreita com o mundo espiritual. Posso determinar que isso é verdade por enquanto. Com isso em mente, Klein tirou o pingente de topázio enrolado em seu pulso esquerdo e usou a adivinhação para confirmar a autenticidade da fórmula da poção atendente de mistérios. Não que ele não acreditasse no imperador Roselle, mas seu compatriota provavelmente foi influenciado pelo Senhor Porta antes de criar as cartas de blasfêmia. Ele foi à lua e sofreu a corrupção e contaminação da deusa mãe da depravação, assim, resultando em memórias distorcidas. Foi precisamente por isso que era altamente possível que Roselle tivesse enterrado algumas armadilhas nas áreas-chave das cartas de blasfêmia em seus últimos dias. Nesse aspecto, Klein sempre foi cauteloso e cuidadoso. Falando da verdadeira forma da lua primordial, a mais poderosa e memorial, a deusa mãe da depravação, será que o imperador, sem saber, foi contaminado com base no título dela? Na lua, talvez haja muitos irmãos e irmãs mais novos que Bernadette nunca conheceu antes. Claro, é improvável que existam diferenças de gênero. As marionetes necessárias para o ritual do atendente de mistérios podem ser obtidas na terra abandonada dos deuses. O grande número de monstros que existe é uma coisa boa. Além disso, acumulei alguns deles anteriormente. Enquanto os pensamentos de Klein vagavam, ele virou a cabeça para olhar para o outro lado do antigo palácio e fez com que a névoa branco-acinzentada ao lado da pilha de lixo se dissipasse. À medida que a neblina diminuía, surgiram fileiras de assentos amarelo-acastanhados, cada um com uma pessoa sentada. Essas pessoas eram gigantes cobertas por armaduras prateadas, humanos com traços faciais deformados em roupas de linho e grandes pedaços de carne cobertos de olhos. Eles sentaram-se em silêncio em suas fileiras de assentos, com os olhos vidrados e indiferentes enquanto olhavam na direção da longa mesa manchada. Todas essas eram marionetes que Klein reuniu na terra abandonada dos deuses. Toda vez que precisava mudar de local, e não era conveniente para ele carregar muitas com ele, sacrificava um lote acima da névoa cinza. É claro que isso não teve nada a ver com a proteção ambiental. Em vez disso, foi o que aconteceu com a Cidade da Névoa e a cena apresentada por Zaratul. Isso fez Klein acreditar instintivamente que havia uma grande chance de que um ritual específico exigisse muitas marionetes. Portanto, sempre foi muito frugal nesse aspecto. Quanto ao motivo pelo qual não pendurou essas marionetes e as fez sentar em filas em um teatro como membros do público, foi porque Klein sentiu que as ações do ancestral da família Antígono e de Zaratul eram um pouco perversas. Ele tentou imitá-los, mas o objetivo era atuar. Agora, ele não precisava mais disso. Mas como pode tal cidade de marionetes produzir informações correspondentes sobre o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma reunião de informações do passado, presente e futuro, mas não inclui diretamente esses objetos falsos. Gerado a partir do que os outros sabem, as ações e palavras de cada ser vivo seriam refletidas no mundo espiritual de maneira abstrata, tornando-se a fonte de adivinhação. Quando suas ações, palavras e certos sentimentos intensos são claramente construídos em uma cidade de marionetes, a projeção do mundo espiritual da cidade apareceria, transformando-se em uma existência verdadeira. As interações envolvidas nisso estão ligadas aos segredos mais profundos do mundo espiritual. Klein fechou a carta do louco em pensamento e brincou com ela. Como já havia atingido o nível de anjo, tinha um certo entendimento a respeito da criação das cartas de blasfêmia. Naquela época, Roselle não só era capaz de extrair poderes do conhecimento, mas também podia dar poderes reais ao conhecimento abstrato.
quanto ao tipo de material que o imperador usou para criá-la e como ele realizou os efeitos da anti-adivinhação e da anti-profecia no nível das divindades, Klein não conseguiu descobrir. Depois de pensar um pouco, Klein tentou acomodar a carta do louco em seu corpo. Sua condição mudou imediatamente. Seu corpo estava coberto com roupas coloridas e havia um chapéu extremamente lindo em sua cabeça. Sua aura era profunda e aterrorizante, mas emitia uma sensação cômica, ridícula e engraçada. Era uma condição repleta de um estranho conflito. O espaço anexo ao castelo de Sefira balançou suavemente, como se quisesse se render aos pés desta divindade indescritível. Meu nível melhorou um pouco. Não há mudanças substanciais. Afinal, já sou o dono do castelo de Sefira. É como se eu tivesse uma fantasia elegante que pudesse acentuar minha aura. Klein balançou a cabeça e disse algumas palavras autodepreciativas. Ao mesmo tempo, um verme espiritual transparente e distorcido rastejou para fora de seu corpo, formando uma figura idêntica a ele. Depois de separar um verme espiritual de si mesmo que poderia responder às orações a qualquer momento, Klein retornou ao mundo real e caminhou pela cidade de Beltane. Ele usou o método de conceder desejos para tratar os ferimentos das pessoas e aprendeu sobre a guerra com elas. Reticências. Merda. Danites não pôde evitar xingar quando ouviu o relatório da tripulação. Eles realmente usaram todo o óleo de baleia? Por que você não os impediu? Ao passarem pelo arquipélago Gargas, Danites e sua tripulação compraram um lote de óleo de baleia que não havia sido refinado. Eles planejavam trazê-lo de volta para Baian e vendê-lo por um preço alto. Quem poderia esperar que uma parte dele tivesse sido comido secretamente pelos meios-gigantes da Cidade de Prata? O tripulante olhou para o missionário e sussurrou: eles não entendem do que estamos falando. Também não entendemos o que eles estão falando. Somente o pequeno deles pode se comunicar, mas isso não significa que podemos encontrá-lo a qualquer momento. Ele sempre cogita em lugares onde o sol brilha, mudando de posição a cada vez. Danites zombou inconscientemente. Isso é o que acontece com os analfabetos. Se você pudesse compreender todos os tipos de idiomas, como o antigo Fezak, Iotan e élfico como eu, algo assim não teria acontecido. É claro que o talento linguístico está relacionado com a inteligência. Você não precisa se forçar. O tripulante olhou cuidadosamente para Danites novamente. Missionário, eles comeram a porção de óleo de baleia que você comprou. Porra! A reação de Danites foi mais rápida que seus pensamentos enquanto corria em direção à cabana. Após um período de caos, Danites recebeu uma compensação com uma característica de Beyonder da sequência 8. Ele não sabia se havia lucrado ou sofrido prejuízo. Afinal, os fluidos corporais sujos deixados na característica o deixavam enojado e enjoado. Quando o navio voltou à paz, a cidade da generosidade, Baian, já estava na frente da equipe de reconhecimento da Cidade de Prata. Derek conduziu-lhe a Val, Candice e os outros até o convés e olhou para o destino de sua jornada. Embora tivessem passado por muitos portos, nunca foram autorizados a descer do navio. Eles só podiam assistir de longe. Agora, finalmente chegou a hora de eles pisarem na terra lá fora. Mesmo assim, como o grande número de pessoas, casas e edifícios que tinham visto de longe, ainda não conseguiam esconder o seu entusiasmo borbulhante. Eles continuaram a ansiar pela vida no mundo da luz. É claro que, acostumados com a escuridão e os relâmpagos, demoraram um pouco até que pudessem se acostumar com o sol lá fora. Se não fosse pelo fato de serem Beyonders, teriam sofrido danos permanentes nos olhos. Ao olhar para as docas e para as numerosas pessoas, para os dirigíveis que viajavam alto no céu e para os outros navios ao seu redor,
Enquanto ouvia ruídos que mal conseguia entender, Derek de repente sentiu uma sensação de nervosismo. Esta seria a área onde a Cidade de Prata iria fixar residência no futuro. Ao passar o olhar, de repente ele viu um homem parado no farol costeiro. Ele usava um longo manto bordado com o símbolo da tempestade. Seu cabelo era azul escuro quase preto como um tufo de algas marinhas. Seu rosto era áspero e esculpido. Quando seus olhares se encontraram, Derek se acalmou instantaneamente e não se sentiu mais desconfortável. Ponto.